Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero dar as boas-vindas também aos nossos visitantes. Essa igreja está sempre de portas abertas. Hoje eu vou falar sobre a porta e o único acesso para uma vida melhor. E, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, não é uma igreja, não é um templo, mas é o próprio Jesus. Mas antes de falarmos desse texto, eu quero só lembrar vocês então que nós temos sempre nas segundas-feiras as nossas reuniões de oração às 18h15, momento Ana, onde pais e mães, oram pelos seus filhos. Então amanhã não vai ser diferente. Nós temos o nosso momento Ana, que é mães de joelho para que filhos fiquem em pé, Então, mães e pais, não é só para as mães, não. Então, vem e ore pelos seus filhos. E também quero lembrar vocês, na semana que vem nós comemoramos o aniversário da igreja e vamos para isso fazer um almoço. Já coloquei os detalhes no grupo, mas se você não está no grupo do WhatsApp e você quer participar, é só falar comigo, com o Alex, um dos presbíteros, e ficamos aí até o meio-dia e com o almoço então que vai ser preparado. Então, por favor, não marque mais nada nesta data, participe conosco de 27 anos da organização desta igreja, 27 anos, 37 anos aqui em Coronel Nogueira, mas 27 anos de organização. Então, você é o nosso convidado, tá bom? Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia, lá em João capítulo 10. Enquanto você abre a tua Bíblia, já fique pensando nos seus pedidos que nós vamos colocar em pé, Coloca um dedo aí, eu estava esquecendo, é o nosso momento de intercessão. Você tem algum pedido para fazer para Deus? Então vamos ficar em pé, quem tem um pedido. Coloque diante de Deus nesse momento. Quem participou da semana de oração, foi uma bênção. Tivemos um número, podemos dizer assim, recorde, de todos os dias. Você não participou? Toma essa decisão de vir aqui conosco orar. Geralmente, não é assim, sempre, mas geralmente quando a gente não ora na igreja, em casa, a gente também tem dificuldade. Então, se você não veio, eu faço esse convite para que você venha e ore conosco, os teus irmãos aí, pelos mais diferentes pedidos, motivos, Então, agora é a hora de você colocar o teu pedido diante de Deus e nós vamos orar por ele. Pai, eu te agradeço, Deus, por esta hora. É um momento que, Deus, nós clamamos a Ti por ajuda. Todos aqui, Deus, ou talvez grande parte desses irmãos e irmãs, estão nessa hora colocando diante de Ti os seus pedidos, o seu clamor, as suas necessidades, quem sabe até mesmo os seus desejos. Na Tua presença nós Te pedimos ajuda. E nós sabemos, Pai, que o Senhor pode. Aliás, nós temos um Deus que é o Deus dos impossíveis. Quando para os homens é impossível, para o Senhor não. O Senhor que fez o universo, o Senhor que fez todas as coisas que conhecemos, o Senhor que tem todo o poder e que esse universo não poderia te conter. O Senhor é aquele que pode ouvir a nossa oração nesta noite e fazer a nossa vontade, mas também conforme a Tua vontade. Eu oro, Deus, por cada pedido que esses irmãos estão fazendo, para que, Deus, conforme o Teu querer, isso venha acontecer. Abençoe, Deus, a Tua igreja e nos guarde, Deus, em todo esse dia e também nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Hoje nós vamos ler do verso 7 até o verso 10.
Vamos ler todos juntos até o 10? Já são só 3 versículos. E aí vocês podem ler juntos, se você estiver com a mesma tradução, né? Revista e atualizar. Eu vou dar o pontapé aqui, vocês vêm junto, tá? Senão a gente tem que ler de novo. Se não ficar bonito, nós vamos ter que ler de novo. É que o pessoal está vendo lá das câmeras, né? A gente tem que fazer bonito. Então, por favor. Verso 7 até o verso 10. Jesus, pois lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aí, meus irmãos. Eu sou bem sincero em dizer para vocês que eu gosto muito de portas, né? E é bom ter portas. Portas de acesso, portas aonde você pode ir. E você pode ver que em todo lugar tem portas. Não sei se você já se antenou para isso, mas aqui tem várias portas. Algumas, aliás, muitas janelas. Mas escolas têm porta. Casas têm porta. Empresas têm porta. E às vezes muito mais do que uma, mas tem uma porta que geralmente nós não gostamos. Principalmente aqueles que têm que ir a bancos. Você já deve ter tido algum tipo de problema com uma porta de banco. Talvez querendo levar uma arma junto e não deixar você entrar, né? Desculpa, não foi assim. Mas eu sei que talvez, se não todos, a grande maioria já chegaram diante de uma porta de banco e começou a apitar e dizer: não dá para você entrar. Esvazie seus bolsos, tire as moedas. Tem pessoas que tiveram que tirar até o calçado, a cinta, e se depender, né, às vezes a nossa calça está só segura pela cinta. E aí você tem que tirar a cinta, porque senão você não entra. Então tem alguns bancos que algumas pessoas até desistiram de entrar, porque foi tão difícil para entrar em Curitiba, e ela foi tirando peças da sua roupa. No final, ela ainda dizia cada peça que ela tirava: mas eu não tenho mais nada. E o guarda disse: tem alguma coisa. E foi tirando e ficou só com as roupas íntimas, né? E, enfim, diz a história que ela gritava, dizendo: eu quero entrar. E ela realmente precisava fazer algo lá dentro. Ela, por pouco, não conseguiu entrar naquele lugar. Meus irmãos, há um ditado popular que diz que há muitas portas para a felicidade. E alguns até dizem que muitas portas levam até Deus. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer que existe só uma porta. E que essa porta, que é Jesus, não é de difícil acesso. Por parte do nosso Deus, ela está sempre aberta. E não traz inconveniente, nada de trabalho para mim e para você para poder entrar nesta porta. Jesus disse nesse texto: eu sou a porta das ovelhas. Na semana passada a gente já tratou disso. Nós já falamos e estamos falando numa sequência de mensagens a respeito do grande eu sou. A respeito deste eu sou que é registrado no Evangelho de João. Durante muitas vezes, pelo menos 7 vezes. Se Deus nos ajudar, na semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas hoje nós estamos em uma parábola. Aliás, 2 parábolas que estão juntas. A parábola do bom pastor, que falamos na semana passada. Uma parábola que fala que Jesus é o bom pastor. Quem seguir esse Jesus vai ter pasto verdejante, vai ter águas com refrigério,
vai ter vida e plenitude, vai ser bem cuidado, vai ter proteção, vai ter ajuda. Ele é o bom pastor e, se preciso for, e assim ele fez, deu a vida pelas suas ovelhas. Na semana passada eu fiz uma pergunta, e a pergunta foi: você é a ovelha de Jesus? Você realmente conhece esse pastor? Você realmente tem intimidade com ele? E hoje nós vamos falar sobre Jesus sendo a porta das ovelhas. Dentro desta parábola do bom pastor está uma pequena parábola, a parábola da porta. E Jesus também dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá. E na linguagem para uma ovelha, achará pastagem. Isso quer dizer, terá plenitude de vida, tudo aquilo que precisa. Meus irmãos, nós vimos na semana passada também que o contexto estava relacionado no capítulo 9, falando a respeito de um homem que foi curado por Jesus e ele era cego, e já em avançada idade. Diz o texto, no capítulo 9, que era um cego desde o seu nascimento. E os discípulos de Jesus tinham perguntado para ele: Jesus, quem foi que pecou? Foi os seus pais ou foi ele mesmo, para que ele nascesse dessa forma? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas isso foi ou aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. E Jesus cura ele. Diz o texto que era um dia de sábado, e aqueles líderes religiosos que viram o alvoroço que estava acontecendo, porque todo mundo conhecia o cego. Ele ficava pedindo ali nas redondezas, era um cego que todo mundo conhecia. Mas esse cego que todo mundo conhecia, agora está vendo. O que foi que aconteceu com ele? E perguntavam para ele, e ele diz: olha, eu não sei quem foi, eu só sei que ele me mandou me lavar, e quando eu me lavei eu estava vendo. Mas ele é pecador, porque ele fez isso no sábado. Eu não sei se é pecador, eu só sei de uma coisa: eu não enxergava e agora eu enxergo. Eu estava cego e agora eu vejo. E ficam perguntando para ele, interrogando aquele rapaz, e perguntando para os seus pais, e os pais dizem: ele tem idade, que ele fale. Mas no sábado eu não deveria ter feito isso. Então, eles, em vez de acolher aqueles líderes religiosos, aquele cego, eles os despedem. Eles dizem para aquele cego: tu és nascido todo em pecado, e você quer ensinar a nós? E o expulsaram. É o contexto que nós temos aqui. Jesus dizendo: eu não faço o que esses sacerdotes, líderes religiosos fizeram. Eu não disperso pessoas que precisam de ajuda. Eu vou ao encontro delas. Eu é quem dou para elas de comer. Sou eu que dou para elas de beber. Sou eu que sou a luz para elas andarem neste mundo. Sou eu que posso abrir os olhos para que possam enxergar. Sou eu que posso dar vida. Sou eu. Eu sou diferente desses homens. Eu sou diferente dessas pessoas que deveriam acolher, mas antes os expulsam. E o contexto desta passagem está aqui. No capítulo 10 ele então vai dizer: eu sou o bom pastor. Esses sacerdotes, essas pessoas, elas não apacentam suas ovelhas. Elas não cuidam do rebanho. Elas não cuidam do povo. Antes de cuidar, eles atam pesados fardos sobre as costas. Muitas leis. E faz com que o povo, em vez de correr com vida e com santidade, não consigam ir para frente, porque estão pesados demais, por conta de tantas leis que foram colocadas. Mas Jesus agora ele diz: eu não sou apenas um bom pastor, eu sou uma porta. Eu sou uma porta de entrada. E para aqueles que conhecem a mim, eu sou o único acesso para uma vida melhor.
Mas antes de entender isso, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que Jesus é uma porta de saída do mundo, de onde vive e reina o ladrão e o salteador. Verso 8 e verso 10 diz isso. De Jesus, que Ele é o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e antes disso Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Jesus, em primeiro lugar, não quer falar aqui que o diabo é isso. Ele, em primeiro lugar, está se referindo aos líderes religiosos, que sim estavam sendo guiados, não por Deus, mas por Satanás, o inimigo das nossas almas. Eram eles que, em vez de cuidar do rebanho, dispersavam, não cuidavam, não tinham interesse. Aliás, o interesse era apenas financeiro. Mas Jesus vai dizer: eu sou uma porta de saída do mundo. Jesus, antes de ser uma porta de entrada, é uma porta de saída. Isso mesmo. Aquele que tinha vivido cego todo aquele tempo, ele vivia assim apesar de toda a religiosidade que estava ao seu redor. A nação de Israel era uma nação religiosa. Eles tinham muitos rituais, muitas coisas. A cidade de Jerusalém vivia por conta do seu templo. Quantas pessoas viviam ali e iam constantemente, Israel inteiro ia até Jerusalém para cultuar a Deus no templo. E apesar de toda essa religiosidade, aquele homem ainda estava cego. Ele não conseguia ver. Apesar de estar no mundo, nenhuma porta que o mundo tinha pudesse abrir para ele. Veja, ninguém podia solucionar sua cegueira. O mundo não pode fazer isso. Outra coisa, a porta da medicina não adiantava para ele, porque não havia, nem naquela época e nem hoje, tecnologia suficiente para fazer alguém voltar a enxergar por conta do problema que ele tinha. Esta porta estava fechada. A porta da religião, e Jesus explica isso mesmo muito bem, dizia que ele, provavelmente, seus pais tinham pecado. E que o responsável por ele estar cego era a conta dos seus pais. Então essa porta também estava fechada, dizendo: ele é pecador, os seus pais são pecadores. Não havia para aquele homem uma luz no fim do túnel. Não havia solução para ele. Ele precisava de um milagre. E esse milagre o mundo não podia dar. Ele precisava de uma porta aberta. E essa porta constantemente era fechada para ele. Mas graças a Deus, porque o nosso Deus é uma porta aberta. É uma porta aberta para a saída de um mundo que trata as pessoas dessa forma. E que ensina a igreja a não ser desta forma. A Bíblia constantemente está dizendo para mim e para você: se possível for, tenha paz com todos. Se possível for. Cuide bem dos outros, mas principalmente dos da família da fé. Constantemente nós estamos vendo nas Escrituras que nós devemos ter um amor pelos outros, olhar ao nosso redor e cuidar uns dos outros, não apenas da nossa família. Aquele homem tinha uma porta fechada, porque todo mundo que olhava para ele torcia o nariz, virava a cara e dizia: ele tem algum problema. Por isso que ele é amaldiçoado dessa forma. Ele está assim por conta de alguma coisa que seus pais fizeram. Apesar de ter tanta gente que se dizia religioso, ele andava só sem ele. Meus irmãos, esse é o mundo que está por aí. Esse é o mundo que constantemente nós somos iludidos para olhar para fora e dizer: ai, mas olha quanta vida as pessoas têm. Olha como alguns cuidam bem. Eu já escutei muito essa história. Ah, eu esperava que na igreja a gente pudesse ter mais acolhido. É só você andar um pouco no mundo, você já vai ver como você é acolhido lá fora. É verdade, muitas vezes nós, como filhos de Deus, não cuidamos uns dos outros. E isso para nós é uma chamada de atenção. Aqui não deveria ter nariz torcido.
Aqui não deveria ter brigas constantes. Aqui não deveria ter fofocas. Mas, meu irmão e minha irmã, quando você vai para o mundo, você vai ver como é a selvageria. Cada um cuida de si e ninguém vai pensar a Deus por todos. Este homem que precisava de uma porta aberta, ele encontrou em Jesus. E todas as vezes que você olhar para as pessoas e elas te magoarem, e todas as vezes que você olhar para as pessoas e elas não tratarem você bem, olhe para Jesus, porque Ele não é assim. Ele cuida da minha vida e da sua vida. Meu querido, aquele homem precisava de uma luz, e ele teve, de Jesus. Ensinando também os seus discípulos a fazer isso, a cuidar uns dos outros, principalmente daqueles que mais precisam. Aquele homem precisava sair da escuridão. Ele precisava sair para a luz, e ele precisava de uma porta. Jesus chega e se torna uma porta para ele, dizendo: você hoje vai ver. Hoje seus olhos serão abertos, e não apenas físicos, mas também espirituais. A gente vê muito isso nas Escrituras. Quando Jesus cura alguém, ele não cura apenas aquilo que é físico. Ele também cura aquilo que é espiritual. E Jesus faz isso, abrindo os olhos daquele homem, para que ele possa enxergar. Meus queridos, nem toda porta salva. Às vezes ela não é uma porta de saída para Deus. Eu quero lembrar vocês do filho pródigo. O filho pródigo, quando saiu da sua casa, provavelmente bateu a porta. Era uma porta de saída, não para Deus, que é referido ali como aquele pai. Ele vai embora, ele sai daquele lugar, ele vai viver a sua própria vida. Ele acha que dentro da casa do pai é um lugar ruim. E isso constantemente o diabo tem colocado no coração de algumas pessoas. Veja como é que é as coisas. Vai lá para o mundo, lá vai ser melhor. O filho pródigo achava que ia ser melhor. E ele saiu. Ele achou que a porta de saída da casa do pai era uma porta de liberdade. Mas o que é que ele encontrou? Ele encontrou escravidão. Ele encontrou fome. Ele encontrou pecado. Ele encontrou desilusão. Ele encontrou o que é de pior. E não é à toa que no fundo do poço ele lembra do pai. E ele diz: eu tenho certeza que na casa do pai há pelo menos comida. Porque nem isso ele tinha mais. Não se iluda, meu querido. Jesus é a porta de saída do mundo e não de entrada. Se você hoje está pensando: mas olha, o que adianta viver na igreja? O que adianta conhecer Jesus se tantas coisas acontecem? Se às vezes eu me frustro com as pessoas e se às vezes eu me frustro com Deus? E você pode pensar: olha uma porta aberta para eu viver neste mundão, que muitas vezes a gente diz que é de Deus. Não é. Quem vive neste mundo é o ladrão, é aquele que vem para matar e para roubar e destruir. É onde ele vive. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Ele mesmo diz que vem de rodear a terra e passear por ela. Quando ele tem uma entrevista com Deus, Jó, no livro de Jó descreve isso. Esse é o lugar que ele domina. É por aqui que ele está tentando enganar, ludibriar as pessoas. E ele tenta fazer isso com você e comigo, dizendo que esses caminhos do mundo são melhores. Você vai ter vida. E você sabe muito bem, eu já disse muitas vezes isso. Ele é estelionatário. Ele promete mundos e fundos, mas depois ele paga com a morte. É isso que o diabo faz. Todos os que não vêm em nome de Cristo são ladrões e salteadores. Não é só o inimigo, mas aqueles que não colocam o sacrifício de Cristo em primeiro lugar.
E por isso, esta porta de saída do mundo, às vezes é uma porta, sim, de saída de igrejas. Porque tem muitos lugares onde a palavra de Deus não é pregada, onde Cristo não é pregado, onde a palavra de Deus não tem seriedade, ela é misturada, aonde, em vez desses líderes religiosos falarem do amor de Deus e da salvação exclusiva em Cristo, falam de tudo e mais um pouco, menos do principal: Jesus, o Salvador, a porta de entrada para uma vida nova, mas a porta de saída do mundo. E a primeira pergunta, não sei se eu perguntei antes, mas agora eu vou achar que é a primeira. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já saiu desse mundo? Algumas pessoas acham que saíram do mundo, mas o mundo continua dentro do coração. É muito fácil viver no final de semana, aqui na igreja, como se nós vivêssemos com Deus. E durante a semana, como se nós vivêssemos no mundo. E dissesse: não, ele não me contamina. Eu ando para cá e para lá e tem coisas que eu faço, mas o meu coração é diferente. Tome cuidado com isso, porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que você precisa ser um cidadão do céu, vivendo nesse mundo, mas um cidadão do céu. Não tem como nós sairmos de todo este mundo, trabalhar, estudar, mas nós precisamos tirar o mundo de dentro de nós, esse mundo que conspira contra Deus, este mundo que coloca Deus de lado e coloca no centro o homem. Nós precisamos tirar. Às vezes nós trocamos a bênção desse pastor, do bom pastor, por algo que é oferecido nesse mundo, achando que aquilo vai de fato encher o nosso coração. Uma mentira deslavada. Você já saiu desse mundo? No teu coração ele não reina mais. Lembre-se, Jesus é a porta de saída do mundo, de onde vive e reina o ladrão e o salteador. Mas o texto também diz que Jesus é a porta de entrada. Sim, se existe uma porta, veja, uma porta sempre ela tem, né? Eu entro, mas eu estou saindo de algum lugar. Jesus é a porta de entrada para uma nova vida, uma vida abundante. Veja o que o texto diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores. As ovelhas, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas não dão ouvidos. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Meus queridos, o maior convite de Jesus para nós, sem dúvida nenhuma, é entrar por Ele. Ele é a porta. Ele foi que conquistou. Como eu falei para vocês antes, todos os lugares têm porta. O céu também tem. Alguns dizem que tem alguém cuidando dessa porta lá. Eu acho que não. Mas a verdade é que um dia nós vamos chegar diante desta porta. E só quem tiver um nome escrito no livro da vida vai entrar. Nós já fizemos um teatro aqui, que era a porta. E algumas pessoas tentavam entrar. Alguns religiosos. Algumas pessoas cheias de dinheiro, outras cheias de poder, famosos. E eles tentavam entrar nessa porta e a voz dizia: pare! Mas parar por quê? Porque aqui só entra quem tem o justo passaporte. O justo passaporte é Jesus. Ele ao mesmo tempo é a salvação, mas também ao mesmo tempo é a porta. Foi Ele que conquistou para que essa porta pudesse abrir. O caminho foi aberto por Ele. Não haveria solução para mim e para você se não fosse Jesus. Ele é a porta de entrada. Aquele homem que tinha sido rejeitado pela sociedade, rejeitado pela religião, encontrou uma nova vida. Jesus abriu os olhos. E que mensagem ele tinha depois, né? Ele disse: olha, eu não sei se é pecador aquele que me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo.
Algumas pessoas às vezes me perguntam, dizendo: pastor, mas eu não sei falar. Eu já conheço esse Jesus, eu já entrei pela porta, mas quando as pessoas vêm e me perguntam alguma coisa sobre Jesus, eu não sei falar. Eu digo para essas pessoas: fale como o cego disse. Olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Nós precisamos ter poucas palavras. É só falar do que Jesus fez no teu coração, abrindo teus olhos, fazendo você enxergar. Aquele homem entrou pela porta estreita da salvação. Agora ele podia ter uma nova vida. De um homem pedinte para um testemunho tão poderoso. A vida eterna estava no coração dele. Meus irmãos, para a gente entender isso aqui, Jesus estava contando no contexto, da parábola do bom pastor. E ele estava se referindo a uma porta do aprisco. O aprisco era o curral das ovelhas. O lugar onde elas ficavam, quando elas iam passar a noite. Uma só porta, cercada, geralmente quadradas ou redondas. Elas tinham pedras que vinham até uma altura. E depois tinham galhos de espinhos para cima, dificultando todo tipo de animal para entrar naquele lugar. Na porta ficava o porteiro. E ele então cuidava daquelas ovelhas de diversos pastores. No outro dia o pastor chegava e chamava as ovelhas pelo nome. E cada uma delas saía com seu respectivo pastor. Jesus estava se referindo a isso. Ele tem um rebanho. E quando Jesus chama, as suas ovelhas ouvem sua voz. Se você tem dificuldade de ouvir Jesus e a palavra dele, tome cuidado. Pode ser que você não seja ovelha de Jesus. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. E a voz nós encontramos aqui, nas Escrituras. Se você olha para a Bíblia e diz que ela é difícil de colocar em prática, pode ser que você não seja ovelha. Pode ser que você tenha algum tipo de problema e ovelha não seja. Mas Jesus está dizendo, usando essa figura de linguagem, dizendo o seguinte: eu sou o lugar de descanso das ovelhas. Quem entra por mim vai ter não apenas pasto verdejante, e aqui está falando de plenitude de vida. Aqui está falando, com certeza, de algo muito bom, de deleite, de vida boa, de vida próspera. E eu não estou falando financeiramente, apesar de que muitos prosperam com Jesus. Eu estou falando de vida próspera em todos os sentidos. Porque quando nós temos Jesus como verdadeiro pastor, e a única porta, uma porta de acesso para uma vida nova, você vai experimentar o melhor desta vida, e principalmente o melhor do porvir, mas somente em Cristo. O texto diz que ele é apenas a porta. O artigo também é definido. Ele está dizendo o seguinte: não existem outras portas. Quem sabe você está pensando assim: mas eu quero entrar no céu, mas como que eu posso fazer para entrar lá? Algumas pessoas têm dito que você precisa fazer boas obras. Eu escutei muito isso na minha vida. Mas a Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Alguns dizem que se você for bem religioso, vir à igreja sem faltar, ser dizimista de todas as coisas, e se você participar de tudo, então sim, Deus vai te aceitar, porque você é uma pessoa muito religiosa, você vai fazer todas as coisas necessárias. Alguns ainda podem dizer que esse céu nem existe. Sabe, tem tantas coisas que as pessoas falam, mas Jesus está dizendo: eu sou a única porta. Não há outra. Não é uma igreja. Não é uma filosofia de vida. Não é um jeito de viver. Não é um líder religioso. Não é o pai e a mãe que podem levar você. Não é. É só Jesus.
E isso, nesse púlpito, nós não vamos cansar de falar. Não há outra porta a não ser Jesus. A única porta de acesso para uma vida nova, abundante e eterna. É só Jesus. Não há outra. Há muitas pessoas carentes de vida e de propósito, mas que tentam encontrar em tantos lugares essa porta, mas não conseguem. E Jesus sempre oferecendo essa porta, dizendo: venham até mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Entrem pela porta. Ela pode ser estreita, mas é a porta e única porta que leva à salvação. Ninguém com o ego inchado, inflado, vai entrar cheio de pecados. Tem que deixar tudo para trás. O texto diz isso, que aquele que entra por essa porta, as suas ovelhas que ouvem sua voz e que acham descanso em Cristo, elas vão experimentar o melhor. É a única porta de acesso. Jesus é a porta de saída do império das trevas, isso mesmo. De um mundo, como eu falei antes, que promete tanta coisa, promete vida. Os nossos jovens são constantemente bombardeados, dizendo: façam o que os outros fazem, fiquem como os outros ficam, participem das coisas que os outros participam. Aproveite, você é jovem. Mas a Bíblia também diz que: ô jovem, faça tudo o que você quiser, que dá na tua telha, na tua cabeça. Saiba, porém, que Deus de todas as coisas te pedirá contas. E nós sabemos muito bem que esse mundo que promete tanto para vocês, e não apenas para jovens, mas para todos nós, ele de fato, quando paga, não paga com essa moeda. Ele promete a vida, mas no final ele te dá a morte. Jesus é o único acesso, não há outro. É a única porta. Só Ele pode te levar para um lugar seguro. Só Ele pode dar descanso. Só Ele pode te dar direção. Meu querido irmão, eu quero fazer essa segunda pergunta. Você já entrou pela porta? Você já saiu do mundo? Agora a pergunta é: você já entrou pela porta? Jesus é Senhor da tua vida, pastor do seu coração? É o único? Ou você está dependendo de você mesmo, da força do seu braço, da sua religiosidade? Jesus, você já entrou por esta porta chamada Jesus? Você já aceitou este convite no seu coração? E adentrou por esta vida nova, maravilhosa, que só Cristo pode dar? Todos os que já entraram por essa porta podem dizer assim: foi a melhor decisão da minha vida. Mas quem sabe você, nesta noite, já entrou pela porta, mas até tem experimentado o alimento, né, que Jesus dá, a palavra de Deus, mas ultimamente tem se alimentado com porcaria, tem fleiteado com pecado, tem olhado para o mundo e dito assim: sabe de uma coisa? O bom mesmo seria viver nos dois ambientes, né? Um pouco aqui com Deus, um pouco no mundo, fazendo o que os amigos fazem, as coisas que os outros dizem, vivendo aquela filosofia de vida que são contrárias às Escrituras. E a gente acha que pode viver nesses dois mundos, e a Bíblia diz: não, você não pode. Uma vez que você entrar por a porta, não dá para voltar para trás. Não dá para olhar para o mundo e dizer: mas eu tinha tanta vontade. Quem sabe você está querendo comer porcaria, como aquele filho pródigo que achou que a porta de saída da casa seria de vida plena, de vida abundante. Quem sabe você está pensando em fazer algumas coisas que antigamente você fazia, e hoje você diz: puxa, mas eu fazia, tinha até alegria em tomar umas, em fazer isso ou aquilo. O problema é que a alegria é passageira, e só Cristo pode te dar
alegria constante e vida nova. Eu queria voltar àquele exemplo lá do início, daquela mulher do banco. Aquela mulher que teve que praticamente tirar toda a roupa para poder entrar no banco. Uma porta de difícil acesso. Ela precisou tirar tudo para poder entrar. Ou quase tudo. Sabe, meu querido, eu queria dizer para você nessa noite que para entrar por essa porta, ela não é de difícil acesso, mas ela é estreita. E nessa porta, para entrar nela, você só precisa de uma coisa: se arrepender dos seus pecados. Arrepender-se dos seus pecados. Confiar em Jesus de todo o coração. Render-se plenamente à vida nova que Ele tem para te dar. Confiar nele de todo o coração. E você vai experimentar melhor, sabe? Jesus disse com toda certeza: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu não tenho problema de convencer ninguém nessa noite. Aliás, a palavra de Deus, ela nos diz isso, que eu não posso convencer vocês. Eu posso fazer uma proposta para vocês. E a proposta é de vida. Quem convence é Deus. E eu sei que nessa noite há ovelhas de Jesus aqui. As ovelhas ouvirão a voz de Cristo dizendo: entre. Eu estou esperando vocês. Saibam que a porta estreita, não dá para entrar com os pecados. Tem que largar. Tem que viver uma novidade de vida. Mas a vida que eu tenho para vocês dentro desta porta, nesse aprisco celestial, é o melhor que você pode querer e ter em todos os tempos. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Você já entrou pela porta? Você já saiu da porta do mundo? Jesus está chamando pessoas como eu e você, para não termos dificuldade de entrar. O caminho é fácil. A porta está aberta. Ainda está aberta. Mas ela vai fechar. E o dia que fechar, não adianta bater na porta. Lembro daqueles que foram chamados por Noé, dizendo: a água vai descer, os céus vão se abrir, as fontes vão se romper, a água vai tomar todo esse lugar, por isso estou construindo esse barco. E as pessoas diziam: mas pare, Noé, olha, você é uma pessoa muito engraçada, imagina, vai chover. Tudo indica que até aquele momento não havia chuva. Apenas um orvalho molhava todas as coisas. Chover, pare. E ele dizia isso. A Bíblia diz que foram 120 anos de pregação. 120 anos. E alguém disse: ah, não é? Olha aí, você é tanto tempo, 20 anos está falando disso, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 110 anos, mas chegou o momento que a porta que estava aberta se fechou. E eu imagino o desespero daquelas pessoas quando a porta que estava aberta se fechou e a chuva caiu. E as pessoas desesperadas, batendo naquela porta, dizendo: ah, mas era tarde. Há um tempo propício, querido. Há um tempo para a gente voltar para Deus. Há um tempo em que Ele nos chama para acertar a nossa vida. Há um tempo que Ele está dizendo: entre. Pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar no seu coração. Confie em Jesus. Confie no bom pastor. Ele é a porta. Todas as outras são portas que não te levam a este caminho. Só Jesus pode te levar ao céu de Deus. Eu quero fazer esse convite, quero pedir que você fique em pé nessa noite. O vovô pode vir à frente, já vou ficar para a ceia. Mas antes da gente participar da ceia, eu queria dar uma oportunidade para você.
Como eu falei, eu não tenho que convencer ninguém. Se você nessa noite entendeu que há uma porta aberta para você, e que essa porta é Jesus, e você precisa atravessar pela fé, você pode dizer para Jesus nessa noite: eu quero entrar por essa porta. Eu quero essa vida nova. Eu quero sair desse mundo. Eu estou cansado de sofrer nesse mundo. Eu quero Jesus. Quem sabe você pode tomar essa decisão essa noite. Fazer isso de todo o teu coração. Antes deles chamar os presbíteros que vêm à frente também, eu queria orar com você. Fechem os olhos, abaixem a cabeça um pouco, pensem em Deus. Já entrou por essa porta? Jesus é o teu bom pastor? Ou você tem brincado, achado que esse mundo pode te dar alguma coisa? Ele não dá nada. Ele só vai te cobrar. A única coisa que ele vai te dar é a morte. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Se você nessa noite quer entregar o teu coração para Jesus e entrar por essa porta, e conhecer um novo caminho, você pode fazer isso de todo o teu coração. E pode dizer: Jesus, eu quero. Fale aí com você mesmo. Na sua mente, diga: Jesus, eu quero. Eu quero sair desse mundo. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero esse porto seguro. Eu quero esse Cristo. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite esse Espírito de Deus, você está tocando o coração de cada um deles. Aqueles que são as tuas ovelhas. Porque as tuas ovelhas ouvirão a tua voz. Senhor Jesus. Do mesmo jeito que há muito tempo atrás, o Senhor falou ao meu coração e eu não consegui resistir. O Senhor me laçou com esses laços de amor. O Senhor me convenceu que o único caminho para mim era Jesus. O Senhor pode fazer isso nessa noite. Fazer com que aqueles que ainda não entraram por essa porta reconheçam que precisam de Cristo, se arrependam dos seus pecados e se convertam de todo o coração a Jesus. Deixem para fora, nessa porta estreita, deixem todo medo de seguir a Jesus, todo pecado, toda a religiosidade. Mas entrem por esta porta e recebam esse Jesus que é o bom pastor, que vai cuidar deles, não apenas nesse mundo, não apenas durante um ano, não apenas durante 6 anos, 10 anos, mas vai cuidar deles para o resto da vida. E depois desse mundo, cuidará deles pela eternidade. Eu te agradeço, Jesus, por isso. Porque a tua promessa é uma promessa verdadeira. O Senhor, quando promete, aquilo se cumpre. Que o teu Espírito nos convença nessa noite disso. E se alguém estiver pleiteando com o pecado comum, saia desse caminho. Tome uma decisão com Cristo. Pare de brincar com o inimigo. Que ele veio para matar, roubar